religiosamente, o mais atrasado, três meses antes. 3 meses... Mas isso convém vincar isso, não é? Hã? Convém vincar que pagam. Pois. Atempadamente. Nós nunca tivemos, mesmo essas coisas que nos perguntam para fazermos queixas de relação do que é que nos deve, nós nunca respondemos. Nunca. Aham. Ok. Olha. Está bom. Depois na segunda-feira falo Paulo, quer novamente. perguntar alguma coisa? Eu queria só aí... Diz Paulo. Aqui uma questão. Isto tem a ver com... Nós fizemos o nosso plano de atividades e fizemos em função também das verbas que a Câmara, em termos de acordo com o orçamento, prevê para as associações. Nós fizemos um pedido à Câmara específico antes do orçamento ser aprovado na Câmara, ainda na fase de discussão. Pedimos um apoio extraordinário para 3 itens. Queremos recuperar a operacionalidade do quartel da 5ª secção de Pomares. Queríamos adquirir um edifício aqui em Coja porque faz sentido para nós, até para colocarmos o espólio da nossa associação e homenagem aos fundadores e aos bombeiros que faleceram em serviço, para o futuro museu e para uma sala de formação. E o terceiro ponto, nós estamos sobredotados aqui no atual quartel. Pedimos apoio para fecharmos ali o parque alto, ali aquela cobertura, para fecharmos porquê? Nós não temos um espaço para educação física. Quando está a chover é complicado a formação física dos nossos bombeiros e agora por causa da EIP. E solicitámos um apoio. E a resposta que recebemos da Câmara foi um NIM. Portanto, nem um sim, nem um NIM. Pois, antes que me esqueça. Temos este vazio. Pronto, nem um sim, nem um NIM. Mas, entretanto, ele agradece, o Sr. Presidente agradece no comunicado, mas é uma mão de nada e uma sem nada. Portanto, conclusão. Depois, quando estivermos a organizar o nosso plano de atividades, verificámos aqui alguns valores distritos à Proteção Civil que nos deixam curiosos. As 2 EIPs do Conselho, a de Coja, que foi a primeira a entrar em funcionamento, e a de Arganil, que entrou agora em novembro, têm um custo direto da Câmara, as 2, de cerca de 60 mil euros, que é 30 mil euros cada uma, que é 50%. Os outros 50% são pagos pela ANPC diretamente às 2 associações que detêm o corpo da EIP. Portanto, a Câmara teria que inscrever no plano de atividades para os próximos 3 anos 60 mil euros, que é o custo da EIP, que é 30 para a de Coja e 30 para a de Arganil, que é 50%. E a Câmara inscreveu 35 mil, não é? Inscreveu protocolo EIP numa rúbrica que está em Funções Gerais da Proteção Civil, descreveu protocolo EIP. Ano 2019, 135 mil euros. Ano 2020, 135 mil euros. Ano 2021, 135 mil euros. Ou seja, inscreveu a mais de 60 para 135 mil, que são 75 mil euros. 75 mil euros vezes 3 anos dá uma quantia exatamente de um valor que foi solicitado numa assembleia, numa reunião de Câmara em Arganil, nós estávamos presentes, que foi solicitado pelo Presidente da Direção Congénita de Coja de um valor que era necessário para a aquisição do edifício. É uma coincidência. Portanto, nós ainda não conseguimos perceber, porque o protocolo EIP refere 30 mil euros, no nosso caso. Portanto, se dividimos 135 por cada ano por 2 associações, estamos a falar em 67.500 euros a cada associação, por ano. Ora, a nós só nos é transferido cerca de 30 mil euros, que é o custo que a nossa EIP tem para a Câmara. Tentámos, e estamos à espera ainda de tentar perceber esta diferença, como é que nos vai chegar, porque não faz parte do protocolo. O nosso protocolo não refere a estes valores. Entretanto, e depois verificámos aqui que realmente o que nós pedimos para adaptar tanto o quartel-sede
como em termos operacionais do quartel da 5ª secção de Pomares e o edifício que pretendemos adquirir, não há cá verba nenhuma descrita. Portanto, a carta é um NIM e de acordo com o plano de atividades que entretanto já foi aprovado em reunião de Câmara e irá ser aprovado em Assembleia Municipal, seremos 300 dias, se não estou em erro, à partida é o que irá ser aprovado, porque não tem maioria, o partido que está a governar a nossa Câmara tem maioria, à partida será aprovado o que está aqui. O que nos deixa preocupado e também curioso como é que esta verba vai ser distribuída, porque refere especificamente o protocolo EIP, não refere outros apoios, refere... Não refere a proteção civil no Conselho. Proteção só civil, EIP. depois na rúbrica proteção, protocolo EIP. E o protocolo EIP não é de 67.500 euros, mas é de 30.000 euros. Pronto. Nós temos aqui um receio que reguardamos para nós e que iremos estar sempre atentos, porque os 3 anos têm um encargo de 405.000 euros para a Câmara, supostamente para o protocolo EIP, quando na realidade é 180. Portanto, de 180 para 405 é uma coincidência muito grande, mas é exatamente a diferença, é o valor que foi pedido pela Congénera para apoio para aquelas obras. Pronto, e isto aqui é uma questão que iremos estar atentos, salvo seja subscrito, e nós tínhamos que concordar em 2019 com uma alteração dos valores do protocolo da EIP, mas o protocolo é fechado, é assinado por 3 partes, Associação, Câmara e a ANPC, e é um protocolo fechado. Porque o protocolo é aqueles valores que estão estipulados, os aumentos é os de lei. Portanto, estamos curiosos. Depois, constatamos aqui que em relação ao valor disponível para a proteção civil no Conselho é de 1,5 milhões, em números redondos, mais concretamente 1.536.409 euros. E às associações de bombeiros, às 2 associações de bombeiros, de acordo com o protocolo, são 135.000 euros para a AEP, para 2019. E anualmente continuam a ser 11.000 euros. E depois temos aqui, para estabilização de emergência pós-incêndio, 1,1 milhões. Não sei como é que... se eles estão à espera de fundos comunitários para estes 1,1 milhões. Depois temos também para o cadastro de propriedade de 75 milhões, ou seja, isto foi tudo inserido na proteção civil e luta contra incêndios. É anunciado um reforço da verba, mas que na realidade, isto para o cidadão comum, ao ler que é um reforço anunciado de 1,5 milhões para a proteção civil, as pessoas pensam que é 1,5 milhões a distribuir pelos bombeiros. É mentira. Portanto, isto não é assim, porque são 1,1 milhões, isso é para estabilização de emergência. Depois 25.000 euros para limpeza de perímetros. Cadastro predial de propriedade, 75.000 euros. E então é que temos para apoio a despesas correntes, 11.000 euros, que são 22, que é 11.000 euros a cada associação, que é a tal associação que não chega a 100.000 euros por mês, que é efetivamente o valor monetário que é dado às associações para gerir o dia-a-dia. E há uma outra rúbrica de 50.000 euros, que é 25.000 euros para cada uma das associações, que é a despesa de investimento, ou seja, é algo que nós temos que comprar, pagar e depois propor à Câmara se é legível ou não é legível. Precisa perguntar, fechar tudo. Mas nada disto inclui custo. Esta despesa de investimento de faturas não inclui. Nós pagamos cerca de 15.000 euros seguros por ano. Isso não é legível. Combustível, pagamos cerca de 60.000 euros por ano. Isso não é legível. O que é legível? Nós vamos adquirir uma ambulância de socorro. Pensávamos que era elegível na totalidade, foi-nos atribuído 10.000 euros. Portanto, os outros 50.000 euros é a nossa conta. Ora, por isso é que nós dizemos, nós pagamos para prestar socorro. Pois. Nós pagamos, literalmente, para prestar socorro, porque uma ambulância, um veículo de socorro, com o equipamento exigido, custa cerca de 55.000 euros mais IVA. A taxa 6% fica na casa dos 60.000.
Nós recebemos 10 mil, portanto estamos a pagar para prestar socorro. Literalmente. Porque não estamos a falar de ambulâncias para transporte de serviços sejam programados. É ambulâncias de prestação de socorro. Portanto, nós estamos, quando falamos nós, nossa associação, porque falamos de nós, da nossa, não estamos a ser reconhecidos. Isto a propósito da questão da Liga. Agora vamos entroncar nesse assunto. Quando se mete a política em questões de proteção civil, as coisas correm mal. Do nosso ponto de vista, é o que está a acontecer. O Sr. Presidente já referiu há pouco, nós não temos, com as entidades públicas a quais prestamos serviços, a ARS, Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, IPO, Coimbra e Lisboa, e depois há outros hospitais privados, mas são valores residuais. Nós recebemos a tempo e horas. A ARS, que é o nosso maior cliente, entre aspas, estamos em dezembro, recebemos em outubro, porque a faturação de novembro foi enviada agora. Ou seja, não temos problemas. Quando verificamos que há associações que vão para a televisão dizer que a ARS as associações têm dívidas a receber da ARS com 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, alguma coisa está mal. E quando nos enviam da Liga e da Federação ofícios para nos associarmos à pretensão e para fazermos pressão junto do Governo por dívidas que estão a acordo, que estão vencidas, nós não nos podemos associar porque eles não têm dívidas vencidas connosco. Portanto, a nossa gestão, nós sabemos como fazemos. Não podemos ir associar a uma pretensão de uma associação que reclama pagamento de faturas com 2, 3, 4, 5 anos, sem saber qual é o fundamento porque é que a ARS não paga. Nós sabemos porque é que eles não pagam. Agora, quando as pessoas, e isto funciona com as empresas, prestaram serviço, não paga à empresa que prestou serviços, aos meios jurídicos para fazer valer os seus direitos. Era inconcebível uma empresa esperar 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos para receber uma fatura e não intentar um processo incontencioso. Tem que ser assim. Isto tem que ser gerido em termos empresariais. Porque nós temos que chegar ao final do mês, temos que ter dinheiro para pagar. Por isso, não nos podemos associar às pretensões. Eu não digo que haja um caso ou outro isolado, mas a maioria, nós não podemos ser um caso único de recebermos dentro dos timings. Portanto, alguma coisa que tem que estar mal. Nós não temos cunhas, nós trabalhamos com a transparência total. Um cêntimo que entra nesta associação é um cêntimo que é registado. As associações não sabemos como é que fazem. Partimos do princípio que fazem igual. Da nossa, nós gerimos dessa forma. Agora, temos dúvidas no sentido de saber e de perceber como é que é possível essas faturas estarem por liquidar. O associarmos à Liga neste protesto e que foi anunciado a saída da ANPC, de querer uma gestão autónoma, há uma coisa que nós concordamos, que é o apoio do cartão social para o bombeiro. Isso é transversal e já defendemos isso há muito tempo. Agora, a questão de um comando autónomo, com uma estrutura autónoma, com um orçamento autónomo, de género, um ministério autónomo, eu tenho dúvidas que isso fosse resolver o que quer que fosse. Imaginemos que era necessário, portanto, isto estava tudo num comando autónomo, que era gerido pela Liga, e a determinada altura precisávamos de alocar 2 meios aéreos. A Liga que ia contratar estes meios aéreos, porque é assim, se tem um orçamento próprio, então a Liga ia contratar estes meios aéreos, não estou a perceber como. Pois. Portanto, nós não podemos querer uma estrutura autónoma só para o que nos interessa e quando precisamos de meios aéreos, por exemplo, não, isso é da responsabilidade da ANPC, a ANPC é que tem que colocar ao serviço dos bombeiros, não pode ser. Portanto, isso não é assim tão simples de conjugar. Agora, o termo representantes nesse comando nacional faz sentido, porque nós sabemos que ter uma estrutura militar e uma estrutura de voluntários
até porque nós já tivemos casos idênticos, os chamados canarinhos. Nós tivemos um caso que não foi na nossa área de atuação, foi na área de atuação de Tábua. Veio um corpo de bombeiros de uma associação da zona de Lisboa, chegou às 11 e qualquer coisa, um determinado sítio na zona de Tábua, e a primeira coisa que chegou foi a que horas é que é o almoço. Carros todos XPTOs, sem riscos, e o chefe dessa equipa que vinha foi instruído, olha, se eu tenho que ir para estas coordenadas. Enquanto foi Alcatrão, asfalto, eles tinham que entrar num estradão, terra batida, com lama, que entretanto já tinham passado outros carros, iam deixando água, e eles recusaram-se, porque entretanto ao meio-dia iam almoçar. Os profissionais, estamos a falar dos profissionais. Foi notícia. Pronto, o que é que acontece? Ter um comando voluntário a comandar esses homens profissionais irá criar fricção. Claro. Agora, terá que existir uma estrutura onde estejam lá todos representados. Só assim que faz sentido. E a ordem sai dali. Porque não estou a ver um civil, quer queiramos, quer não, voluntários, são civis. A comandar um corpo militarizado não corre bem. Portanto, isto é o que eu estou a ver que é a pretensão da Liga. Mas no fundo a Liga não quererá substituir aquilo que já é feito através a Liga, dos bancos? A nossa percepção é a Liga substituir-se ao que neste momento temos os CODIs. A Liga não tem possibilidade de ter os mesmos meios que tem a ANPC para gerir os recursos. Portanto, não faz sentido. Em tempos existiu os comandos zonas operacionais, Z1, Z2, mas é assim, a evolução não nos permite voltar a esses tempos. Que há 40 anos os ensinos eram pagados com rodos. Agora não é assim, as coisas não funcionam assim. E essa poderá ser uma pretensão que a Liga quer. Não nos revemos nela. Até porque nós continuamos a comunicar as ocorrências. Tivemos um caso agora, não era nosso, foi na IP3, há 2 ou 3 dias. O CODIS informou que estavam X ambulâncias do INEM, estava a GNR, carros de associações humanitárias bombeiros não sabiam quantas, porque ninguém reportou nada. Faz sentido? Não faz. Claro que não. Se eles quiserem gerir os meios, imaginemos que era um autocarro com 50 pessoas. Como é que o CODIS ia gerir os meios, sabia se tinha lá 10 ambulâncias, se era necessário? Não é possível, não é possível. Claro. Portanto, nós temos de ter atenção que isto poderá colocar em causa a proteção e socorro às pessoas e bens. Ponto. É isto que está em causa. E Uma boa vontade que haja por parte dos bombeiros. não é possível. Como é que é assim? Uma associação, ou neste caso é uma questão operacional, o comandante do Corpo de Bombeiros daquela associação, foram 4 ambulâncias e ele agora tem alguém no local, olha, precisa de mais 2, ora bem, tem que ligar à associação que está mais próxima para ver se tem disponibilidade. Não pode, perde-se tempo. Claro. Portanto, essa coordenação é feita pelo CODIS. Claro. Porque é uma questão de segurança. No transporte de doentes, de água, isso nem tem a ver com os comandantes, é a gestão da direção. Exato. Agora, na questão de socorro, não faz sentido, não faz sentido. E depois nós não nos revemos na forma arrogante que fala-se, independentemente de gosto ou não gosto do ministro, se é da cor, se não é. Isto não há cores políticas, não pode existirem cores políticas. E a forma arrogante, e claro, e depois a resposta é no mesmo tom, e não deve ser, nem da parte da Liga, nem da parte do ministro. Tem que haver aqui um bom senso. Agora, cada um quer se meter em bicos pés mais alto que o outro, não pode ser. E nós prevemos um desfecho que os bombeiros, neste caso as associações humanitárias que têm os corpos de bombeiros, irão sair prejudicadas. Veio a Liga dizer, o socorro está salvaguardado. A única coisa que está em causa é o subsídio de combustível, que a ANPC deixa de pagar. Aqui não é só uma questão monetária que está em causa. É a coordenação do sistema de operação. Esse caso que eu falei há pouco, que aconteceu na IP3. Se é com autocarro, como é que o comandante do Corpo de Bombeiros da associação mais próxima conseguia contactar olha, podes mandar um carro ou outro colega? As coisas não funcionam assim. É uma coisa que não faz sentido nenhum, é que não reportou, mas para a televisão já falou. Pois
Pois não faz sentido. Pronto. Pois. E nós não devemos. Somos das poucas do Distrito de Coimbra, porque lamentavelmente a Federação associou-se, eu li, a Federação de Coimbra associou-se, Coja não se associou, pelo que li, Tábua também não se associou. E há mais duas. Só. E há mais duas. As restantes associaram-se. É. São decisões de cada uma associação. Claro. Agora, esperemos é que neste impasse não aconteça um problema, uma catástrofe, e que depois os meios falta de coordenação. Pois é que é o grave. Falta de coordenação. E pronto. E, essencialmente era isso. A nossa posição é esta. Tens o fim de semana todo para escrever. Pois tenho. Não, só domingo. Mas agora aqui para nós, que ninguém nos ouve,